Olá pessoal, vamos retomar a análise das competências tributárias. Já analisamos anteriormente a competência privativa, né? Só que sabemos que existem várias outras. Temos a competência comum, a competência cumulativa, a competência residual, a competência extraordinária, ou seja, temos várias competências para analisarmos. E voltamos agora com a análise da competência comum. Acompanhem comigo, vamos analisar o slide. A competência comum está vinculada aos tributos vinculados ou contraprestacionais, que são as taxas e as contribuições de melhoria. Para tais tributos, não se estabelece uma lista de exclusividade, como ocorre com os impostos. Então vejam, meus caros, primeira questão que começa a surgir. Vamos analisar novamente o nome, né? Lá nós vimos que competência privativa era algo que era ligado a determinado ente tributário. Quando eu falo competência comum, significa que todos passam a ter competência sobre determinados tipos de tributo, determinadas espécies tributárias. Só que quando nós começamos a falar em competência comum, surge a particularidade que os impostos não se incluem nesse rol de tributos abrangidos pela competência comum. Quem se encontra efetivamente sob o amparo da competência comum para fins de instituição é a taxa, ou são as taxas e as contribuições de melhoria. Haja vista que são considerados como tributos contraprestacionais. É de grande importância nós novamente fazermos a diferença e o enquadramento dessas duas espécies tributárias. As taxas são consideradas como tributos contraprestacionais porque são cobradas em decorrência do exercício do poder de polícia ou do efetivo ou potencial exercício de um serviço público divisível. Então vejam, a taxa é cobrada em decorrência de uma contraprestação estatal. Mesma coisa acontece com a contribuição de melhoria, que é devida em decorrência da valorização imobiliária que ocorre em decorrência de uma execução de uma obra pública. Em ambos os casos, nós temos contraprestação estatal. Em decorrência desta contraprestação, nós temos a cobrança de uma taxa. E justamente sobre as taxas, sobre as contribuições de melhoria, que tem um caráter contraprestacional, nós temos sobre elas recaindo a chamada competência comum. Vamos caminhar nos nossos slides e aprofundarmos a competência comum. Nos tributos vinculados, que são as taxas e as contribuições de melhoria, também chamados contraprestacionais, a competência é da entidade tributante correspondente ao plano de instituição do tributo. Exemplo, se um Estado prestar um serviço público específico e divisível, há o fato gerador da taxa, logo será uma taxa estadual. Então vejam, a competência é comum, por quê? Porque qualquer ente tributante pode instituir uma taxa, mas para nós estabelecermos qual taxa diz respeito a determinado ente tributante, nós temos que saber como que funciona e qual é o plano de instituição dessa taxa. Aí eu cito como um exemplo, um Estado que presta um serviço público específico e divisível e que ao prestar esse serviço público surge o que nós chamamos de fato gerador da taxa. Lembrem-se, a taxa é vinculada a uma prestação de serviço ou uma contraprestação estatal. Por isso chamamos a taxa de tributo contraprestacional. Desta maneira,
pelo fato de, no nosso exemplo, termos o Estado executando um serviço e esse serviço sendo fato gerador da taxa, logo nós nos deparamos com uma taxa estadual. Se o município que prestasse eventual serviço e fosse efetuar a criação, a instituição de uma taxa, nós teríamos uma taxa municipal. Percebam que a competência ela é comum porque é atinente a qualquer um dos entes tributantes. Todavia, ela se torna federal, estadual ou municipal, dependendo daquele que efetivamente está ligado ao serviço que foi prestado ou à contraprestação estatal. Vamos à frente para o nosso próximo slide. O nosso próximo slide agora traz um outro tipo de competência. Nós já analisamos então a competência privativa, que cabe especificamente a cada um dos entes tributantes, nos termos dispostos na Constituição Federal, e temos a competência comum, que, como mencionei, é aplicável às taxas e às contribuições de melhoria, que são tributos contraprestacionais, e chegamos à conclusão, efetivamente, se é uma taxa estadual, municipal ou federal, ao sabermos quem é que prestou o serviço ou teve a contraprestação estatal. Agora vem à tona a chamada competência cumulativa. Competência cumulativa que está estampada na Constituição Federal, no artigo 147. E o que se diz respeito a esta competência cumulativa? Refere-se ao poder de instituir impostos pela União nos territórios federais e pelo Distrito Federal em relação à sua base territorial. Bom, então percebam que nós temos aqui uma competência cumulativa. Vamos retornar de novo à análise do slide, para vocês verem que questão interessante. Então nós temos uma competência que é ligada primeiro à União com relação aos territórios. Então é de competência da União instituir impostos em relação aos territórios federais. Já no Distrito Federal, em relação à sua base territorial. Vamos caminhar aqui um pouquinho à frente já, no próximo slide, e vamos ver o teor do artigo 147 que está disposto no próprio slide. Bom, o slide diz o seguinte primeiro. Embora o dispositivo trate somente sobre impostos, ele tem aplicabilidade às demais espécies tributárias. Ou seja, o 147, na competência cumulativa, não se refere somente aos impostos, mas às demais espécies tributárias. O que diz o artigo 147 nos termos aqui efetivamente, o que o 147 nos diz na Constituição Federal? Compete à União os impostos estaduais. Vejam, então compete à União os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, cumulativamente os impostos municipais. Então vamos lá, estamos falando aqui em uma primeira parte com relação aos territórios. Então, nos territórios, compete à União os impostos estaduais, e se o território não for dividido em municípios, compete também os municipais. E compete ao Distrito Federal os impostos municipais, Então, ao Distrito Federal, em relação ao seu território, também cabe os impostos municipais. Então, vamos lá. Percebam que nós temos uma competência que se cumula. Por quê? A União tem a sua competência privativa em relação aos seus impostos e alguns tributos. A União também, os estados também, os municípios
e o Distrito Federal também, cada qual com a sua competência. Vimos também que existe a competência comum, em que todos têm competência para estabelecer ou para instituir taxas e contribuições de melhoria. Mas vem uma competência cumulativa, como eu mencionei, o artigo 147, ele traz um acúmulo de competência. A quem? À União e ao Distrito Federal. A União tem uma competência cumulativa linkada diretamente com os territórios. De outro lado, o Distrito Federal com a sua base territorial. E como o artigo 147 deixa isso, traz para nós as regras da competência cumulativa? O que quer nos dizer o artigo 147? Ele quer nos dizer o seguinte, que dentro do território, quem vai instituir os impostos estaduais é a União. Então vejam, dentro do território nós temos que a competência para instituir impostos estaduais é da União. Agora, se eventualmente o território não é dividido em municípios, se acumula para a União também a competência para a instituição dos impostos municipais. Vejam que questão interessante. Então, no território, efetivamente nos territórios federais, a União já detém a competência para os impostos estaduais. E se o território não for dividido em municípios, a União também angaria para si a competência para instituir os impostos municipais. Já com relação ao Distrito Federal, o próprio artigo 147 diz que cabe ao DF, cabe ao Distrito Federal os impostos municipais. Então vejam, temos a competência cumulativa estabelecida no artigo 147. O que é muito importante nós guardarmos é que essa competência cumulativa está linkada com os territórios e com o Distrito Federal. Análise que tem que ser feita nos moldes do 147. Se nós estivermos diante de um território, a União tem competência para instituir impostos estaduais e, em caso não haja divisão do território em municípios, também aos municipais. Já se a nossa análise for em relação ao Distrito Federal, nós temos que ter em mente que é competência, portanto, do DF também a instituição dos impostos municipais. Esta é a competência cumulativa. Vamos à frente, caminhando no nosso estudo. Agora aparece para a nossa análise a chamada competência especial. O que é a competência especial? O que o nosso slide nos traz de importância com relação a esse tipo de competência? Trata-se da competência para instituir os empréstimos compulsórios, de acordo com o que preceitua o artigo 149 da Constituição, e as contribuições especiais, conforme dispõe o artigo 149 da Constituição. Ainda continua o slide dizendo que tal classificação se justifica pelo fato de terem subsistido durante um longo período inúmeras polêmicas acerca da natureza tributária dos referidos tributos. Bom, vamos lá, vamos analisar esse ponto. Nós já conversamos anteriormente sobre algumas espécies de competência. Já estudamos a competência privativa, a competência comum, a competência cumulativa e agora estamos estudando a competência especial. Quando nós estudamos a competência privativa, nós vimos que a grande regra é que a Constituição estabelece privativamente aos entes tributantes a aptidão para instituir alguns impostos, como imposto
federal, impostos municipais, impostos estaduais. Mas também estudamos que esta competência privativa não ficava restrita tão e unicamente aos impostos, mas também tinha uma amplitude na na questão privativa para legislar sobre determinados tributos, como, por exemplo, a União, nós conversamos, ela tinha a competência privativa, além dos impostos federais, da possibilidade de instituir empréstimos compulsórios e outras contribuições. Aí começa a surgir um ponto bastante importante. Qual é um ponto importante que surge? Vejam, eu falei que nós analisamos que a União tinha competência privativa também para instituir determinados tributos, tais como algumas contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Vamos voltar novamente para o nosso slide. Nosso slide diz o seguinte: competência especial, que é utilizada para instituir empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Por quê? Tal classificação de tributos, de competência, se justifica pelo fato de terem subsistido durante um longo período inúmeras polêmicas acerca da natureza tributária dos referidos tributos. Então vamos lá. Por que eu trago empréstimos compulsórios na competência especial e por que os empréstimos compulsórios e as contribuições também estão dispostas na competência privativa? O grande problema se refere a classificações que existiram ao longo do tempo acerca da natureza jurídica dos tributos. Se nós pegarmos o Código Tributário Nacional, bem como a Constituição Federal Brasileira, vocês perceberão que ambos os regramentos, ambos os diplomas, seja a nossa Carta Magna, seja o Código Tributário, eles adotaram uma teoria chamada de teoria tripartite. O que é a teoria tripartite? É a teoria que divide os tributos em três espécies: impostos, taxas e contribuições de melhoria. Basta nós analisarmos o CTN e a Constituição que nós veremos que os dois diplomas, eles absorveram a teoria tripartite. Eles lançam como espécies tributárias impostos, taxas e contribuições de melhoria. Mas, de acordo com a teoria moderna, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, inclusive, nós temos que entender que a teoria tripartite, embora constante na Constituição e também no Código Tributário Nacional, ela já é ultrapassada. Por quê? De acordo com entendimentos doutrinários jurisprudenciais, hoje nós nos deparamos com uma teoria aplicável em relação à natureza jurídica dos tributos, que é uma teoria pentapartite. Quando eu falo que é uma teoria pentapartite, eu estou dizendo que nós vamos dividir o tributo em 5 espécies. Quais são as espécies? Impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e, por fim, as contribuições especiais. Vejam que questão interessante. Por que, então, que na Constituição de 1988, no CTN, de acordo com as regras passadas, nós temos uma competência especial para empréstimos compulsórios e para contribuições especiais? Porque, na realidade, até não tanto tempo assim, vigorava a teoria tripartite.
Ou seja, do ponto de vista de natureza jurídica tributária, somente se entendia tributo, impostos, taxas e contribuições de melhoria. Logo, para a instituição de empréstimos compulsórios e contribuições especiais que não estavam incluídos no rol dos impostos da teoria tripartite, veio uma competência especial, tendo em vista que nós tivemos um período que foi um período considerável de evolução para nós chegarmos até a teoria pentapartite, que agora considera os empréstimos compulsórios e também as contribuições especiais como espécies tributárias. Ou seja, meus caros, percebam que a vinda dessa competência especial, ela tem um motivo. E o motivo de nós inserirmos essas duas atuais espécies tributárias nessa competência especial é porque por anos elas não faziam parte de como espécies tributárias. Elas não eram consideradas espécies de tributo. Todavia, como mencionei, a jurisprudência e a doutrina hoje entendem que os tributos são divididos em 5 espécies e que vale novamente reiterarmos: impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais, 5 impostos, diante disso, teoria pentapartite. Bom, vamos à frente que temos mais questões relativas à competência. Nós temos agora a chamada competência residual. O que diz o nosso slide sobre tal? Trata-se de competência para instituir tributos diversos daqueles já existentes. Diz-se residual a competência atinente aos outros impostos que podem ser instituídos sobre situações não previstas. Isso é uma situação relativa ao doutrinador Luciano Amaro. Vejam que ponto importante. Nós já estudamos competência privativa, competência comum, competência cumulativa e a competência especial. Agora vem para o nosso bate-papo a competência residual. Como o próprio nome diz, resíduo é aquilo que sobra. Desta maneira, competência residual é a competência que surge para a criação de novos tributos, de novos impostos que não estão regulamentados ainda pelo sistema tributário brasileiro. Ou seja, temos nascendo nesse momento uma válvula de escape para que se tenha a possibilidade de criar novos impostos que se refiram a situações não tributadas. Por isso se chama competência residual. É a competência para tributar aquilo que não é tributado ainda. E como funciona a competência residual? Acompanhe comigo o próximo slide. Nós temos a competência residual estabelecida no artigo 154, inciso 1 da Constituição. E o artigo 154, inciso 1 da Constituição, trata da competência residual para os impostos. Então vejam, eu não estou falando para os tributos. O artigo 154, inciso 1, ele traz a competência residual para os impostos. Já o artigo 195, parágrafo 4º, traz a competência, percebam que eu não chamo de competência residual, mas eu chamo de competência remanescente, para as contribuições para a Seguridade Social. Então vejam que nós temos a seguinte divisão. Primeira análise.
Nós temos a competência residual estampado no artigo 154 para os impostos. Então nós temos, ou vem à tona, a competência residual para instituir impostos. E nós temos a competência remanescente, que alguns também denominam de competência residual, para as contribuições previdenciárias. Ou seja, de um lado, competência residual com relação aos impostos, de outro lado, competência remanescente com relação às contribuições. Vamos aprofundar o nosso estudo nesta competência. Acompanhe comigo. O que fala o artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal? Ele fala assim: a União poderá instituir, inciso 1, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, ou seja, impostos que não são de competência da União, desde que sejam não cumulativos e não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios de impostos discriminados na Constituição. Vamos analisar de novo, porque nós temos vários requisitos aqui. Cabe lembrar que o 154, inciso 1 da Constituição, ele está trazendo uma competência residual para a União tão somente. E o que fala novamente o 154.1? A União poderá instituir por lei complementar, impostos não previstos na competência da União, desde que eles sejam não cumulativos e tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos impostos discriminados na Constituição Federal Brasileira. Então vejam, o artigo 154, inciso 1, ele nos traz o caso da competência residual aplicável aos impostos. E o artigo 154, inciso 1, ele traz diversas características que devem ser analisadas, diversos requisitos que devem ser analisados para que nós tenhamos a competência residual para a instituição de impostos. Quais são elas? Primeiro, é somente da União a competência. Segundo, tem que ser por meio de lei complementar. Terceiro, tem que ser um imposto não cumulativo. Quarto, fato gerador e base de cálculo não podem ser dos tributos que já estão dispostos na Constituição Federal. Ou seja, nós temos vários requisitos para a análise da competência residual. Requisitos esses que nós vamos analisar no próximo bloco. Aguardo vocês. Até lá!